Pessoal, bom dia. Eu estou passando para fazer a correção da comanda de atividade que eu havia deixado para vocês na semana passada. E a primeira, deixei apenas duas questões para vocês, mas porém complexas, né? Elas são extensas. Mas nada que seja difícil de realizar, até mesmo porque eu não estou entrando muito em alguns detalhes para não confundir vocês. Vocês estão em casa, eu sei que não é fácil, está estudando à distância. Eu vou estar tentando ser breve, explicar da maneira mais simples possível, para que vocês obtenham o mínimo de conhecimento dentro da disciplina de Química e não confundir vocês. A minha intenção não é confundir, mas sim ajudar vocês a terem o mínimo de bagagem, o mínimo de conhecimento nesse ano que está sendo tão difícil. Então, a primeira questão que eu havia deixado para vocês foi a seguinte: era para vocês pesquisarem e descrever quais as características de um metal, de um semimetal, de um ametal, que no caso é o não metal, e dos gases nobres. Então, a primeira questão era: quais são as características de um metal? Pessoal, o metal, ele primeiramente, ele tem maleabilidade, ele tem ductibilidade e ele tem brilho. Acredito que essas três características, elas são suficientes para definir um metal. O que é maleabilidade, pessoal? Maleabilidade é flexibilidade. O que é ductibilidade? Como eu posso explicar para vocês ductibilidade? É o poder que ele tem de se rasgar, de se quebrar, de se partir. Então ele é bom, ele é forte, é algo que não se rasga, não se parte, não se quebra com facilidade. Embora ele tenha flexibilidade, ele também tem ductibilidade. E todo metal possui brilho. Então, essas são as três características principais dos elementos químicos metais. Diferente dos metais, os não metais, agora eu vou falar dos não metais. Os não metais é totalmente o oposto dos metais. Eu falei para vocês que o metal, ele possui brilho. Já o ametal, que no caso é o não metal, ele é opaco, totalmente opaco. Eu falei para vocês que o metal, ele tem ductibilidade, dureza. Já o ametal, ele se funde com facilidade. Como assim se fundir com facilidade? Eu já trabalhei com vocês o que significa a palavra fusão. O ponto de fusão dele é baixo, então a temperatura não precisa estar muito alta para que ele passe do sólido para o líquido. Ele passa com facilidade com temperaturas mais baixas, diferente do metal. Para você fundir um metal, você precisa fornecer muito calor, a temperatura tem que estar muito alta. Já o ametal, não metal no caso, ele se funde com facilidade. Temperaturas baixas, ele se transforma do sólido para o líquido e ele se fragmenta com facilidade também, diferente do metal. O metal tem ductibilidade, dureza, já o ametal não, ele se fragmenta, ele se quebra com facilidade, impedindo assim de transformar os ametais em objetos. Como que você vai, por exemplo, transformar algo que esfarela muito fácil, que se quebra muito fácil em um material, em um objeto? Fica mais difícil. Então, diferente, é totalmente o contrário, né, dos metais. Os metais têm brilho, os metais têm ductibilidade, têm flexibilidade. Os não metais, que também são chamados de ametais, é a mesma coisa. Quando eu falo ametal ou não metal, eu estou me referindo aos mesmos elementos químicos. Esses são totalmente o oposto dos metais. Ele é opaco, ele não tem brilho, ele se funde com facilidade, o ponto de fusão dele é muito baixo, ele passa do sólido para o líquido com facilidade e ele não tem dureza, ele se fragmenta muito fácil. Então ele se esfarela, se fragmenta com facilidade, dificultando assim de produzir objetos com ele, tá bom? E os semimetais? O que seria semimetais? Os semimetais está ali no meio, está entre as características dos metais e as características dos não metais. O semimetal, ele tem um brilho moderado, não muito como metal, mas também não é opaco como não metal. Ele está ali no meio, ele tem brilho moderado. O ponto de fusão dele é elevado, ele puxou essa característica dos metais.
porque os metais também têm ponto de fusão elevado. Então, o semimetal, ele também tem ponto de fusão elevado. Porém, ele se fragmenta com facilidade. Observem, o semimetal ele carrega uma característica do metal e uma característica do não metal. Ponto de fusão elevado, ele tem essa característica do metal. Se fragmentar com facilidade, ele tem essa característica do não metal. Então, ele carrega característica de algum e característica do outro. Ele está ali no meio. E o brilho dele é moderado. Então, o semimetal é sempre o intermediário entre o metal e o não metal. Ele carrega algumas características dos metais e algumas características dos não metais. Você tem lá na sua casa o pai e a mãe e tem você que é o filho. A mãe, o metal, o pai, o não metal e o filho que é você, o semimetal. Você tem algumas características da sua mãe e você tem algumas características do seu pai. Isso eu falei para ficar mais claro para vocês entenderem as 3 classes: metais, semimetais e não metais, tá? Eu pedi também para vocês falarem um pouquinho sobre as características dos gases nobres, que compõem aí a tabela periódica, como no vídeo que eu deixei postado para vocês do YouTube. Então vamos lá, pessoal. Um elemento químico, para ele ser retirado da natureza, dificilmente ele vai ser retirado sozinho, um único átomo. Sempre ele está formado através de moléculas ou ele está envolvido em alguma substância. Já os gases nobres não. Você encontra ele puro na natureza. Ele não precisa se unir a outro átomo, a outros átomos para formar molécula ou alguma outra substância. Você pode encontrar os gases nobres puro na natureza. Ele fica concentrado normalmente na atmosférica, no ar atmosférico, porque os gases nobres eles vão estar sempre na forma gasosa. O próprio nome já define, gases nobre. Você nunca vai encontrar um gás nobre no estado sólido ou no estado líquido. Ele vai estar sempre disponível na natureza na forma gasosa, sempre sozinho, ele não se mistura, ele não precisa se unir a outro elemento químico ou a outro átomo para formar uma molécula. Ele por si só, ele já é uma molécula. Ele está sempre sozinho na natureza e ele é encontrado bastante na atmosfera, tá? Que tem o hélio aí que é bem conhecido, entre outros aí que dá pra comentar aí sobre os gases nobres, tá bom? Então eu espero que tenha ficado claro para vocês essa parte de metal, não metal, semimetais e gases nobres, porque é a parte principal da tabela periódica, tá bom?